Boa tarde a todas e todos, boa noite, bom dia para aqueles que estejam vendo esse vídeo no outro horário. Eu sou Pablo Rodrigues, sejam bem-vindos ao História Contrapelo 2. Gostaria de dar aí alguns recados importantes. Um deles é que, felizmente, eu consegui bater 100 inscritos neste canal. Obrigado a todas e todos que seguem. E hoje, nesse dia 30 de dezembro, é o penúltimo dia do ano, para o próximo ano que vem, eu devo postar mais regularmente nesse canal e procuro também investir, né, no desenvolvimento dos vídeos. Bom, vamos falar sobre o assunto de hoje, que é o penúltimo dia, né, do ano, o último vídeo deste ano. Eu fiquei um tempinho aí sem postar, enfim, aproveitei o tempo para poder fazer outras coisas, viajar, etc. Vamos falar sobre história e literatura. Dois campos. Um deles é uma ciência, a qual eu desenvolvo, assim como outros colegas que também são historiadores, são professores de história. E a literatura é um campo de estudos, né? Tem gente que diz que é um campo de estudos, tem uma galera que diz que é parte do campo das linguagens, né? Ou seria a arte da palavra, a literatura também conhecida como um tipo de arte. E quais são as semelhanças, quais são as diferenças, o que as aproximam e o que afasta? Bom, a história ela é uma ciência que surge no século XIX. Enquanto relato, a história é muito antiga. É desde a antiguidade ali. Nós temos alguns relatos que hoje a galera que é do campo literário também estuda. Como é o caso da Ilíada, da Odisseia, que fala sobre as guerras antigas, a principal guerra, por exemplo, foi a guerra de Troia entre os gregos e troianos, e a intervenção dos deuses nessas guerras a favor de uma ou outra nação. Então envolve tudo que a gente também já falou sobre a questão dos mitos, o desenvolvimento desses mitos na sociedade grega e na sociedade romana também, posteriormente. Já a história, enquanto ciência, ela surge no século XIX. E é a partir do século XIX que se desenvolve uma história que é, sobretudo, política, factual, linear, e estabelece, a partir do surgimento do positivismo, por exemplo, enquanto filosofia da história, que determina um caminho pré-determinado, né, que estabelece um caminho pré-determinado, onde o progresso ele é a chave para o entendimento, né, do desenvolvimento das grandes nações, sobretudo na Europa, depois dos Estados Unidos também. E as nações atrasadas, elas têm um caminho desde a sua infância e vão até chegar numa civilização perfeita, né, segundo o que acreditavam os positivistas. Dentro desse campo, né, a história também tem influências do cientificismo, com Darwin na seleção natural das espécies, do evolucionismo, sobretudo o evolucionismo social também, e os primeiros historiadores lá que foram conhecidos como historiadores positivistas na França, na Inglaterra, eles acreditavam que a história era preciso ser narrada de uma maneira objetiva e era a história tal como aconteceu. Então o historiador vai até as fontes, ele tem ali todo um processo de pesquisa, tem metodologia, mas ele meio que faz um Ctrl-C, Ctrl-V das fontes, né? As fontes são meio que endeusadas naquela época. A partir do século XX, nós temos a história problema, que surge com a escola dos análises e faz uma crítica ferrenha a uma história positivista, neutra, objetiva dos fatos. Então, os análises, na década de 30, eles inauguram um novo tipo de história. Nesse momento, a história e a literatura elas estão separadas, mas durante, sobretudo, a década de 70, elas se reaproximam, tá? Porque ambas lidam com um recurso que é a questão da narração, da narrativa. Então, para os historiadores, para os cientistas sociais de uma maneira geral também,
sempre que há uma sucessão de fatos, há um embate, né, entre grupos diversos, entre classes sociais, enfim, há uma coisa que a gente chama de disputa de narrativa. E a maioria das vezes, nós que temos o contato com a história do Brasil, seja a história do Brasil, seja a história do mundo, o que acontecia era uma história dos vencedores, tá? E a partir da década de 70 isso vai mudar. Existem muitos outros teóricos, e no caso dessa geração dos análises, que começa lá em 29 e tem os seus desdobramentos, a terceira geração dos análises, com Legoff, Pierre Nora, Roger Chartier, Peter Burke, dentre outros, fazem essa reaproximação entre a história e a literatura. Então a história e a literatura cada vez mais estão se reaproximando, né, a contatos entre esses dois campos do saber. Mas é isso, assim, a história ela trabalha com o real e a literatura ela trabalha com a ficção. Mas o que as aproxima de fato? Alguns temas que vão surgindo ao longo do tempo, da década de 70, de 80, até os dias de hoje, como a questão da história das mentalidades, do cotidiano, a influência do gênero, das relações étnico-raciais também, do imaginário social, desse campo da cultura. Walter Benjamin, que foi um filósofo, historiador também, alemão, ele falava sobre uma história a contrapelo, que é até o nome desse canal, inspirado no Walter Benjamin. História a contrapelo é você escovar a história a contrapelo, sempre no rumo contrário, trazendo a perspectiva dos oprimidos, dos excluídos, dos marginalizados, dos condenados da terra, como assim defendia o Frantz Fanon, né, numa pegada anticolonial. Então, outros pensadores que evidenciam muito essa questão da importância da história e da literatura, além do Walter Benjamin, nós temos Lukács, por exemplo, que escreveu um livro que eu já li, essencial, indico para vocês, que é Marx e Engels como historiadores da literatura. Então ele desfaz todo esse mito também que existe de que Marx e Engels eram deterministas, que o modo de produção, em contradição com as forças produtivas, né, o econômico determina em última instância todo o resto, tá? Então isso é um mito. De fato, lá nos escritos você tem a questão do econômico, mas ele é a determinação em última instância, entende? Então, a importância da política, da filosofia, enfim, da questão jurídica, etc, 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 que compõe ali o que nós chamamos de superestrutura no conceito marxista. Nós temos outros teóricos, estudiosos também, que falam sobre essa importância. Nós temos o Humberto Eco, escreveu O Nome da Rosa, o Antônio Cândido, que é um historiador brasileiro que fala sobre a literatura, Nelson Werneck Sodré, também, que eu já falei aqui, um vídeo específico sobre ele, fala sobre a história da literatura brasileira. E aí eu gostaria de indicar alguns livros para vocês, assim, e um deles, na verdade, é que vocês comprem, vocês tenham acesso a esse livro, que aí vocês vão ver, que é um livro de uma amiga minha, eu li recentemente, tá aí para ser comprado, vou colocar embaixo do vídeo o link lá do Instagram dela e da editora, para vocês lerem. Se chama Nossa História, da Raíssa. Ela é uma mulher negra, tá? Mora na Cidade de Deus. E esse é o 5º livro dela, Nossa História. É um livro muito bom que fala sobre a questão étnico-racial. Dialoga com uma série de autores. Um desses autores é um livro de literatura, tá? Então é uma história fictícia, um personagem, mas tangencia a nossa realidade, que é sobre a questão do racismo, tá? Que muito forte. Cita a questão lá da Chimamanda também, os perigos de uma história única. Então, leiam o livro da Raíssa, vou deixar embaixo aí o link do Instagram dela para vocês comprarem. Não é um livro caro, tá bom? E vocês vão gostar, é uma leitura muito gostosinha de ler, tá? Muitas coisas ali, é uma linguagem simples, e aí vocês vão lá e dão uma olhadinha. Esse livro aqui também, tá? É da editora Sabiá, patrocinado pela CAPES, né? Financiado pela CAPES.
Práticas de leitura e análise de textos literários, uma série de artigos que falam sobre autores e autoras, organizado pelo Jarbas Vargas Nascimento e a Célia Regina Rodrigues Guzmão. E por último, eu gostaria de colocar para vocês um livro clássico, se vocês são da área de história, mesmo que não sejam, é o livro de José de Assunção Barros, O Campo da História, que aí fala sobre todo esse recorte que eu coloquei para vocês e os vários domínios da história. Também tem um livro chamado Domínios da História, mas que o subtítulo é Especialidades e Abordagens. Então fala sobre história cultural, história política, história econômica, a psicohistória, que é a aproximação entre a história e a psicanálise. É bom vocês darem uma olhada nesse livro também. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, é o último desse ano. Me sigam no História Contra Pelo 2. Meu nome é Pablo Rodrigues e até o próximo vídeo. Boas festas para todos. No caso, feliz ano novo para todo mundo. Com muita paz, muita saúde, muito amor. É o que eu desejo para vocês. E Deus abençoe a vida de todos e todas. Até a próxima. Até o ano que vem.